O código da imortalidade. Como a inteligência artificial pode nos dar a vida eterna digital. Seu corpo tem data de validade. É um fato biológico inconveniente, mas inevitável. Mas e se eu te dissesse que você, sua essência, suas memórias, sua personalidade, pudesse escapar dessa sentença? E se a morte do corpo não significasse o seu fim, mas apenas uma transição para um novo tipo de existência? Prepare-se, porque hoje estamos abrindo o código da possibilidade mais radical que a tecnologia já ousou propor: o upload completo da sua consciência para a nuvem. As promessas são estonteantes. Imortalidade digital. A capacidade de viver inúmeras vidas, aprender tudo o que sempre sonhou. Doenças degenerativas, o envelhecimento, a dor física, tudo isso se tornaria obsoleto. Pense em explorar o universo, não como um frágil organismo, mas como pura informação, viajando na velocidade da luz. Poderíamos interagir em mundos virtuais perfeitamente construídos. Imagine não apenas visitar Marte, mas sentir a poeira vermelha sob seus pés virtuais, com seu cérebro recebendo os dados sensoriais diretamente. Pense em revisitar suas memórias mais queridas, não como uma lembrança nebulosa, mas como uma simulação perfeita, onde você pode andar, tocar e conversar com pessoas que já se foram. A barreira entre imaginação e realidade se dissolveria. Você poderia compor uma sinfonia e ouvi-la instantaneamente com a clareza de uma orquestra. Seria a expressão máxima da criatividade, livre de qualquer limitação física. Pense nas mentes mais brilhantes da história. Einstein, Da Vinci, Marie Curie. E se tivéssemos suas consciências vivas conosco, contribuindo, aprendendo, evoluindo indefinidamente? O potencial para o avanço da civilização seria incomensurável. Uma biblioteca viva de toda a experiência humana, acessível e interativa. Mas como exatamente isso funcionaria? Uma abordagem, mais brutal, envolveria um escaneamento destrutivo. Imagine o cérebro sendo preservado e fatiado em camadas mais finas que um fio de cabelo. Cada fatia seria digitalizada por microscópios eletrônicos, mapeando cada neurônio. O volume de dados seria astronômico, possivelmente na casa dos exabytes, o suficiente para encher milhões de discos rígidos. A alternativa, mais elegante, seria não invasiva. Uma frota de nanorobôs, milhões de vezes menores que um grão de areia, seria injetada na corrente sanguínea. Navegando por suas veias, eles atuariam como cartógrafos microscópicos, construindo um mapa 3D completo do seu conectoma em tempo real. E para rodar essa simulação complexa, provavelmente, exigiríamos o poder da computação quântica para simular uma consciência com toda sua riqueza e imprevisibilidade. Contudo, a questão filosófica mais crucial assombra essa promessa. O você digital seria realmente você? Ou seria apenas uma cópia, um eco incrivelmente preciso, enquanto sua consciência original se extingue com a morte do seu cérebro biológico? Esse é o problema da continuidade. Se não houver uma transferência ininterrupta, o upload seria apenas a criação de um gêmeo digital que acredita ser você. E as implicações sociais seriam profundas, criando um verdadeiro pesadelo distópico. A imortalidade digital seria um privilégio para os ultra-ricos, criando a mais assustadora divisão de classes da história: os mortais e os eternos. Sua consciência, sua alma digital, se tornaria um ativo vulnerável. Imagine-a sendo sequestrada e mantida como refém digital, presa em um loop infinito da sua pior memória, ou sendo sutilmente editada para instalar uma lealdade cega a uma corporação. Surgiriam corporações da eternidade, vendendo pacotes de pós-vida. Seu paraíso digital seria um plano freemium com anúncios irritantes, enquanto as experiências mais ricas seriam reservadas para assinantes premium. E se essa empresa falir, sua eternidade seria desligada? Você poderia ter múltiplas cópias de si mesmo, e qual delas teria seus direitos? Mas mesmo que superássemos todos esses desafios técnicos e sociais, uma questão ainda mais íntima permaneceria: a psicologia da eternidade. Nosso senso de urgência, nosso propósito, nossas ambições, tudo isso é moldado pela finitude da vida. Um ser imortal poderia sucumbir a um tédio monumental, uma apatia sem fim após milênios de existência? O que impulsiona o progresso quando se tem todo o tempo do mundo? A própria tristeza da perda, que nos torna humanos, seria substituída por um arquivo de memórias. Correríamos o risco de nos tornarmos meros espectadores de nossa própria existência infinita. E aqui chegamos ao ponto mais desconcertante. Se a sua consciência pode ser copiada,
O que isso significa sobre a sua identidade? O você que está ouvindo isso agora, essa experiência subjetiva e única que você chama de eu, esse você ainda enfrentaria o fim com a morte do seu cérebro biológico. O que nasceria na nuvem seria um eco perfeito, um herdeiro digital com todas as suas memórias e traços, mas ainda assim, um outro. A promessa de imortalidade pessoal se estilhaça contra a rocha fria da continuidade. Ou será que não? E se a transferência fosse tão perfeita, tão instantânea, que a percepção de continuidade fosse mantida? A ciência ainda não tem essas respostas. Estamos no limiar de uma revolução que pode redefinir o que significa ser humano. A tecnologia pode estar nos oferecendo uma nova, e estranha, versão do sonho da imortalidade. Mas antes de assinarmos o contrato digital para a eternidade, a pergunta final permanece. Se uma cópia perfeita de você vivesse para sempre na nuvem, mas o você original deixasse de existir, isso seria realmente imortalidade, ou apenas a mais sofisticada forma de legado que já concebemos? O debate está aberto. Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar decodificando o futuro, inscreva-se no Cyber Galáctico e ative o sininho. Fim da transmissão.